Oi, meu Brasil! Você sabia que é possível prevenir doenças? E que sim, você pode fortalecer o sistema imunológico do seu filho? Amores, fiquem coladinhos que esse episódio já é mais do que sucesso. Amores, pensando na saúde dos teus filhos e sim, mostrar que tem como te ajudar? Pensa na convidada especial que está aqui. Doutora Liz é o nome dela. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada por esse convite. Estou bem feliz de estar aqui. Vamos falar o que precisa ser falado hoje, né? Que bom, que bom. E eu vi ali que uma das suas bandeiras é a prevenção. E a gente vai falar sobre isso. Quero que você fale sobre isso. Sim. Mas antes de tudo, gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa, contasse quem é a doutora Liz, por que pediatra. Quero saber tudo. Sim. Bom, como ela já falou, né? Eu sou a Liz. Eu sempre quis ser pediatra, desde criança. Eu já falava que eu queria cuidar de crianças. Eu lembro certinho, inclusive, uma cena da família eu falando que queria cuidar de criança e todo mundo rindo. Do tipo, você é uma criança e quer cuidar de criança. Então, isso tem um significado bem, bem amplo, né? E aí, eu fiz faculdade, comecei a tentar gostar de todas as outras coisas que não pediatria, porque todo mundo falava mal da pediatria. E aí, não adianta, eu gostava de criança mesmo, e mais do que criança, eu gostava de famílias, né? Então, eu gostava dos pais, da mãe, do pai, que acaba sendo que todo mundo fala que é a parte mais pesada da pediatria, mas que pra mim é um prazer. Eu gosto de conversar com mãe e com pai. E aí, acho que foi em 2015, mais ou menos, eu comecei a ter um pouco de conflito com a medicina tradicional, porque isso eu nem tinha terminado faculdade ainda. Porque eu comecei a pensar, por que a gente vê a pessoa como uma doença só? E não como um ser humano, né? Desde que nasce, que tem corpo, mente, espírito. E aquilo me intrigou, eu tive até uma depressão na época, porque eu falei, gente, aonde tá toda aquela parte da medicina que eu achei que eu ia ver, que eu ia, nossa, ver as pessoas e salvar as pessoas e ter, né, um bom contato com as pessoas, né, no íntimo, assim. E aí eu comecei a pesquisar várias coisas e nesse caminho eu encontrei o Reiki, encontrei terapia em regressão de memória, né, que é a terapia também de reprocessamento de traumas. E aí terminei a faculdade, fui fazer pediatria e durante a pediatria eu continuei fazendo cursos nesse sentido, fui fazer curso de Kriya Yoga, aí comecei a ler sobre outras coisas, terminei a pediatria e falei, tá, onde que eu vou encaixar tudo isso, né, de corpo, mente e espírito, numa pediatria que eu fiz completamente hospitalocêntrica, né? Sim. E aí eu comecei a pesquisar e conheci, né, a pediatria integrativa e funcional, que une tudo isso, né, une a nossa pediatria e a nossa medicina tradicional, ocidental, junto com saberes ancestrais, saberes orientais, medicina chinesa, ayurvédica. E então eu fiz 2 pós-graduações, né, em pediatria integrativa e funcional. Fiz alguns cursos de suplementação, porque hoje a gente tem muita deficiência nutricional, depois a gente pode falar sobre isso nas crianças. Muitas mentorias, né, para aprender hoje como lidar com essa nova pediatria num mundo onde tanta informação é falada e a frase que mais se ouve é não tem evidência, né? O que é essa evidência que todo mundo fala que não existe, que existe? Então, eu acabei me tornando hoje essa pediatra que tem um olhar integrativo e funcional, né? Que tem foco em prevenção de doença. Eu falo que não tem lugar durante a vida humana onde a gente possa fazer mais prevenção de doença do que na faixa etária pediátrica, né? Olha. É onde a gente pode fazer prevenção de traumas, prevenção de danos metabólicos, construção de hábitos de vida que podem perdurar, né? Trazendo muito mais saúde durante a vida inteira. Então, hoje, meu foco é isso. Chega no meu consultório famílias e crianças, né? Com essas queixas, doenças de repetição, famílias que querem trabalhar muito a prevenção, né? Dos filhos de doença e pais e mães que querem aprender a ser pais e mães que vão gerar menos traumas nos seus filhos, menos dores e também querem aprender mais sobre si para trilhar essa caminhada. Então, hoje, meu olhar é bem esse, assim, é realmente entender que cada criança é única, tem corpo, mente e espírito, e que isso deve ser tratado desde preferência da vida intrauterina. Nossa, sensacional. Você sabe que eu sou amante, apaixonada pela medicina integrativa. Eu até comentei com você nos bastidores. Sim. Porque o cuidado é diferente, né? Ele vem muito. com um olhar diferente, um cuidado diferente. E eu já quero perguntar para você, quando a gente
tem ali os filhos pequenos e eles começam a ter contato com a creche, com a escola, vem essa dúvida sobre o sistema imunológico, porque Sim. geralmente, né, eles acabam ficando mais doentes. O que isso acarreta e tem como a gente melhorar para isso não acontecer? Sim, super tem como melhorar. Eu falo que toda doença tem limite. E eu falo isso no consultório sempre. Eu falo, uma coisa, teu filho que começou a escola, ele tem contato com o vírus dos amiguinhos da escola, e ele fica ali 2, 3 dias com uma febrezinha, melhora sozinho, e a vida continua. Outra é aquela criança que nunca melhora sozinha das próprias doenças. Tem quadros super arrastados, sai de um e já entra em outro, que é a maioria das crianças que me procuram hoje em consultório. E eu falo, isso não é normal. E eu fico muito chateada, porque se a gente for olhar livros, né, e até, assim, documentos, né, de grande sociedade, a gente vai falar assim, não, a criança pode adoecer 12 a 15 vezes no primeiro ano escolar. Eu falo, quem escreveu isso não sabe o que é cuidar de uma criança doente todo mês, porque pais e mães têm trabalho. Pais e mães têm que ter sua vida. Não é assim, ai, meu filho... A maioria da realidade das famílias não é essa, né? Meu filho ficou doente, eu paro tudo e fico em casa com ele. Sim. Não, as pessoas têm que viver a vida delas. Então, eu falo que tudo isso é muito utópico quando a gente pensa na vida real. Eu falo, existe o ideal, né? Tipo, meu filho ficou doente, vou ficar aqui com ele quanto tempo for necessário. E existe o real. Tem meu chefe, tem meu trabalho, tem boleto chegando. Então, tem toda essa vida real acontecendo. Então, eu sempre falo que adoecimento na infância, ele é normal, ele é comum em crianças saudáveis, mas existe sim um limite. Um limite esse que, infelizmente, é muito subestimado na pediatria tradicional. Né? A gente vai ver muitas crianças, tipo, é normal, vai seguindo a vida, vai seguindo. Eu falo, que preço essa criança tá pagando a longo prazo? Né? De ter um metabolismo de infância que tá crescendo, tá se formando, tá se modulando, frente a tantas doenças, frente a tanta febre, tanto remédio, tanta medicação. Antibiótico, né? Que eu Antibiótico. vejo, porque febre é antibiótico de 7 a 10 dias. Sim. Melhorou 15 dias, volta pro médico. Não é mais dor de garganta, é dor de ouvido. Antibiótico. E daí não dá efeito, aumenta. Gente... Eu tô com 2 casos no consultório, que eu até vou citar, que os pais permitem que eu cite. É uma menininha de 9 meses, com 8 usos de antibiótico já, em 9 meses de vida. Não, meu Deus. E eu tenho uma outra menininha de 2 anos que usou tantos antibióticos que quando teve uma doença mais grave, ficou internada, teve uma infecção generalizada, tiveram que chamar médicos, assim, que eu digo que são os de raro acesso dentro do hospital, para discutir qual antibiótico usariam nessa criança, porque ela não respondia mais ao tratamento farmacológico convencional. Então, isso são casos isolados, mas que a gente vê essa repetição até dentro de casa. Você que tá vendo, né, seu filho que tá usando antibiótico sempre não melhora, ele já tá criando uma resistência. E eu falo, pra gente interromper esse ciclo, né, de antibiótico, doença, a gente vai ter que sim, eu falo, dar uma martelada nessa doença e passar pelo caos, que é sustentar doença sem antibiótico, para que esse organismo volte a ter dentro dele uma força interna para combater, uma reação. Exatamente. Né? Mas é difícil, não é, Elvis? Super difícil, mas até tava falando isso com você também antes, né? Eu falo, a imunidade, ela não é só o nosso combate celular a vírus e patógenos. Ela também é como a gente combate as coisas da nossa vida, né? Então, a imunidade, quando a gente olha ela por corpo, mente e espírito, no corpo a gente tem as células da nossa nutrição, na mente a gente tem que ter uma criança com uma mente fortalecida, e isso se dá pela mente fortalecida dos pais, né? E a gente tem a questão espiritual também. Então, onde que estão essas barreiras que essa criança, às vezes, não está conseguindo se defender? A gente vê crianças com adoecimento de repetição, e claro, gente, isso não é uma regra, né? Mas eu tô trazendo exemplos só para que possa também gerar alguns insights. Que presenciam muita briga dos pais. Sim. Crianças que não têm tempo com os pais, ficam às vezes o dia inteiro na escola, chega à noite, já tá na hora de tomar banho e dormir. A gente vê crianças com doença de repetição que têm algumas falas em casa que fortalecem esse adoecimento da criança, né? Então, por exemplo, a criança adoece e a criança vira o coitadinho da família. E aí a criança tem ganho secundário de ficar adoecendo, né? Diferente, às vezes, de uma família que chega e fala assim, filha, você tá doente, vamos melhorar que amanhã a gente vai brincar. É porque muitas vezes na doença ele consegue ter a atenção e o cuidado dos pais que geralmente numa rotina normal não tem, seria isso? Exatamente. E aí é o que a gente fala hoje, isso não é só holístico, energético, nada, já tem estudos, inclusive, na Academia Americana de Pediatria, orientando, por exemplo, 1 hora de parquinho a mais na presença dos pais, mesmo em crianças que ficam o dia inteiro na escola. Para quê? Para que se aumente esse contato de tempo de qualidade e quantidade com os pais. Eu sempre falo, é muito diferente
você ter um filho que a professora vê ele subindo no escorregador e você, mãe, vê ele subindo no escorregador. Porque o que você vai falar pro teu filho como mãe tem muito mais impacto do que uma professora que tá vendo 20 crianças subindo. Filho, ó, se precisar de alguma coisa, tô aqui. Teu filho corre no parquinho, rala o joelho, se levanta, ele fala, filho, a vida é assim, a gente leva uns tombos e tem que seguir. É outro ensinamento que a gente tá dando pra essa criança e isso fortalece muito laço de vínculo, laço de segurança e, claro, a imunidade da criança. Né? É possível construir um sistema imunológico desde criança, por exemplo, antes dele entrar na vida escolar? O sistema de toda criança, né, pequenininha, ele é fragilizado. Ele é um sistema imunocomprometido, né? A gente vai criando uma imunidade melhor ao passar da vida. Mas quando a gente tem cuidados, desde vida intrauterina, com a mãe bem nutrida, a mãe com um bom centramento, né, com emoções reguladas, com uma rede de apoio fortificada, né? Essa mãe que a gente fala que é aquela mãe que tem ali toda a sua gestação feita num ambiente calmo, tranquilo. A gente tá falando, infelizmente, da raridade, mas esse que é o ideal. A gente já está criando um cérebro, um sistema imunológico, um sistema nervoso muito mais responsivo ao meio. Depois essa criança nasce, ela tem que ser passada também por um olhar onde veja as necessidades dela, que não são só as necessidades biológicas. Cada criança é diferente e cada criança vai ter necessidade de afeto diferente. Tem pacientes gêmeos que um é super independente, 2 aninhos, faz as coisas, abre geladeira, e o outro quer a mãe o tempo inteiro. Então, as crianças vão ter essas necessidades, precisa ter esse olhar diferenciado. Então, ali nessa primeira infância, a gente tem, por exemplo, né? O bebê saiu da maternidade, tem que ser um profissional que saiba fazer uma suplementação adequada dessa criança, que saiba olhar para essa mãe e para esse pai, né? E ver as necessidades também emocionais dessa mãe e desse pai que acabaram de botar um bebezinho no mundo e não fazem ideia do que vai acontecer dali pra frente, né? Bem da verdade é essa. E outra coisa também, a gente tem muito olhar pra mulher e o pai, coitado, né? Fica em casa, assim, perdido, né? E tendo que se localizar no meio de todas aquelas mudanças. Então, a gente tem que ter esse olhar. Quanto mais equilíbrio a gente leva para esse sistema familiar, melhor vai ser a imunidade dessa criança, sem sombra de dúvida, né? Não, e quando, como você colocou ali, né, o pai perdido, então automaticamente você vê, por mais que tenha foi programado, é uma situação nova quando é o primeiro filho, ou até quando o segundo, às vezes pode mudar muitas coisas, e acaba mexendo com a estrutura, porque automaticamente o marido perdeu a mulher, ganhou um filho, porque é mais ou menos isso, né, acaba acontecendo, né, mudando totalmente a rotina. E às vezes quando você tem um médico, alguém que olhe com esse olhar, que às vezes uma palavra de ajuda, de orientação pode mudar o contexto inteiro de uma história, né? Sim, completamente. Eu falo que um olhar integrativo funcional salva até casamento da família, né? Porque às vezes aquela mãe, o bebezinho nasce, fica, né? E é normal isso, mas fica hiperfixada naquela criança, e mesmo a criança crescendo e tendo independência, ela não consegue mais tirar o olhar daquela criança e já não olha mais o marido como um homem, já não tem mais uma relação de casal com aquele marido, então acaba que gera esse afastamento, né? E isso só vai piorando toda a situação desse sistema. Eu falo que tem muitas crianças que adoecem de repetição para fazer os pais olharem para si. Nossa, isso né? Então, assim, as crianças adoecem e falam assim, será que teu filho tá pedindo para você olhar para ele mesmo ou é um movimento contrário? Bem contraintuitivo. Você precisa buscar coisas para fazer, você se nutrir de coisas que são boas para você. Tem famílias que eu chego e falo assim, ó, chego pro casal e falo, ó, quanto tempo você não joga futebol com os teus amigos? Ah, desde que nasceu eu nunca mais fui. Tá na hora de voltar. E você, há quanto tempo você não vai lá tomar um vinho com as tuas amigas, num café? Nem lembro a última vez. Eu falo, tem horas que tem que pegar a criança e falar pro teu marido, toma que o filho é teu, você com as minhas amigas. Toma que o filho é teu, você com os meus amigos. E às vezes é rede de apoio. Toma aqui que a gente colocou no mundo, mas precisa de ajuda pra viver a vida de casal também. E vamos viver a nossa vida de casal. Então, isso tudo faz parte da construção imunológica de uma criança, né? Tudo isso, né? Então, a imunidade, ela é um todo, né? Então, se a gente olhar só pra parte física, eu falo, por que tem criança que não vai pra escola e adoece? Exatamente. E por que tem criança que vai pra escola desde os 7 meses e nunca adoece? Então, sempre tem coisas que a gente tem que ficar fazendo reflexões mais críticas, né? Sim. E aí eu te pergunto, hoje quando a gente vê, né, essa questão de mais doenças e as repetições, existe algo ligado à nutrição da criança que de certa maneira mudou no decorrer do tempo? Sim, muito, né? Isso é uma das coisas que eu mais estudo atualmente. 50% das crianças, 1 a cada 2 crianças tem deficiências nutricionais. Se tiver 2 filhos crianças, um dos teus filhos tem alguma deficiência nutricional. Então, isso é muito gritante na sociedade. E a gente tem cada vez mais
elevado, que a gente chama de fome oculta. A fome oculta, ela é uma deficiência, tá? Tanto pode ser de vitaminas ou de micronutrientes, nem sempre tão clara nos exames, então às vezes não vai estar uma vitamina D abaixo, mas vai estar uma vitamina D limítrofe, com poucos sinais clínicos. Então eu sempre falo, sabe aquela criança que não dorme, desperta, desperta, desperta? O pediatra fica assim, não, isso é normal, vai melhorar quando for mais velho. Às vezes é deficiência de ferro. Né? A anemia ferropriva, que é o último estágio da deficiência de ferro, faz muito despertar noturno. Ferritina baixa, que é a deficiência da reserva de ferro, também faz muito despertar noturno. Então, a gente tem, às vezes, esses sintomas que prejudicam o ambiente familiar, prejudicam a imunidade, que tem a ver com a desnutrição. E outra coisa que eu sempre falo é, a gente vai ali num mercado, aqui em Curitiba, num festival da vida. Aquela maçã que tá ali, aonde ela foi colhida? Ela andou num container. Aí ela ficou parada no mercado, daí ela foi colocada ali na prateleira. Ela tá sob uma luz artificial. Você realmente acha que essa maçã ela tem os mesmos micronutrientes do que se tinha uma maçã num sítio orgânica que você tirava do pé e já comia imediatamente? Não. Então, os nossos alimentos já não estão mais ricos nutricionalmente como estavam antigamente. Por isso que a gente bate muito na tecla do orgânico, do alimento da época, da produção mais próxima de você, né? Hoje a gente tem frutas produzidas em outros países que a gente compra no mercado da nossa cidade. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico também para tudo isso que cerca. E a gente vive uma certa monotonia alimentar na maioria das famílias, né? Café da manhã é sempre o mesmo, almoço é sempre o mesmo, varia uma proteína, lanche da tarde é sempre o mesmo. Então, eu sempre bato na minha bandeira da nutrição, é variabilidade e enriquecimento. A gente tem que variar as nossas fontes de carboidrato, fonte de proteína, fonte de gordura. E a gente tem que enriquecer os nossos alimentos. Com castanhas, com sementes, com especiarias, com outros alimentos que vão dar mais funcionalidade. Um bolo que eu vou fazer de banana. Por que às vezes eu não bato castanha do Pará junto? Castanha do Pará é rica em selênio, vai ajudar minha tireoide. Então, essa falta de conhecimento, às vezes, ela também atrapalha a nossa questão nutricional, né? Eu acho que o conhecimento e também a correria do dia a dia, né? Porque muitas vezes você até tem o conhecimento, mas é tanta correria que a gente acaba optando por comprar alimentos prontos, ou você faz uma coisa muito rápida, acaba não tendo esse cuidado, de certa maneira, eu posso colocar, né? Exatamente. E eu sempre falo, né? Até ontem eu tava lendo algumas coisas sobre você escolher o teu difícil, né? É difícil manter uma alimentação variada, mas também é difícil adoecer. Né? É difícil você se programar para estar num lugar para comprar orgânico, mas é também difícil adoecer. Então a gente sempre vai ter que estar escolhendo o nosso difícil, né? Então eu falo também, não existe solução milagrosa, né? Então assim, e eu vejo que isso não tem relação com poder aquisitivo. Tenho famílias no consultório que têm poder aquisitivo muito baixo e priorizam a saúde, né? Então isso tem a ver com prioridade, né? Prioridade. Porque eu falo assim, bota um aplicativo no teu celular para ver quantas horas você fica no Instagram da vida. Quanto tempo você demora para ir numa banquinha de orgânicos? É muito menos tempo da tua semana. Certeza. Então, assim, é o difícil, né? Porque é mais legal ficar no sofá no Instagram. Então, não tô nem julgando, concordo que é mais legal. Mas a gente precisa escolher o nosso difícil. Sim. Né? Tudo são escolhas, né? Sim, tudo são escolhas. E falando ainda um pouquinho sobre a nutrição, existem alimentos que podem ajudar a imunidade das crianças ali desde pequenininho, assim, que pode dar uma reforçada? O que a gente sabe em relação a alimentos é que não tem alimento milagroso, né? Mas o que a gente tem que garantir para essa criança é a variabilidade. Então, o que eu sempre falo, rotatividade de proteínas é muito importante. Então, um dia carne vermelha, um dia frango, um dia ovo, um dia porco, outro dia fígado. As frutas, 3 a 4 frutas diferentes por dia. Legumes, 3 a 4 legumes diferentes por dia. A casa da nossa imunidade é o intestino. E o intestino é hiperresponsivo à microbiota intestinal, que são todas aquelas bactérias que moram dentro do nosso intestino. Microbiota gosta de diversificação. Não gosta de comer todo dia a mesma coisa. Então, se um dia eu dou banana, kiwi e amora, no outro dia eu dou uva, ameixa e pera, essa microbiota ela vai ficar mais feliz. Então, a gente vai ter uma imunidade melhor e um intestino melhor. 80% das células imunológicas estão em paredes intestinais. Então, se a gente pensar, eu sempre falo, né, para os pais que vão no meu consultório com a queixa de imunidade, eu falo, às vezes você tem que olhar para o teu filho como se ele fosse o intestino. O que eu tô dando para ele tá melhorando esse intestino ou tá piorando? E aí entra remédio, que é cheio de açúcar, que tem corante. Então, assim, o que eu tenho que fazer, pensando em alimentos, né? É variabilidade, né? E o que não pode faltar, que infelizmente na nossa sociedade falta muito? Vitamina D, né? Que a gente tem fontes alimentares até que a gente tem acesso, mas a gente não tem luz solar o suficiente, então a gente vai precisar suplementar. E ômega, porque a nossa dieta é muito baixa em ômega,
né? Então, são duas coisas, assim, que, pensando em alimentos, mas pensando em suplementação, são coisas muito importantes da gente falar. Quase 100% da população hoje, né, principalmente que tem sul aqui nosso, vai precisar de vitamina D, né? Aí eu te pergunto, no caso de crianças, tem essa necessidade de suplementar também? Sim. Já é protocolo, né, pelas grandes sociedades e pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria, a suplementação de ferro. Daí vai depender da idade gestacional de nascimento, do peso de nascimento e de alguns históricos gestacionais e do parto. Então, por exemplo, se o bebezinho nasce e ele teve um clampeamento de cordão umbilical imediato, então, o bebê nasceu, a gente já cortou o cordão, ele parou de receber muito sangue que ia vir da placenta para esse bebê. Então, ele tem mais chance de deficiência de ferro e mais chance de Nossa. anemia. Então, é um bebê que a gente vai ter que entrar com ferro um pouquinho precoce. Para dar uma resumida, quando a gente vai olhar lá os critérios de uso de ferro, a gente vê que é raríssimo o bebê que não vai precisar de ferro com 3 meses. Os prematuros ainda, ou baixo peso, precisam de ferro antes. Então, ferro já é um dos suplementos que a gente tem que dar obrigatoriamente. Outro suplemento que a gente tem que dar é a vitamina A, tem muita deficiência, né? E a vitamina D. Agora, eu que trabalho com isso, né, que estudo isso e peço exames para as crianças, a gente vê que, infelizmente, chega com o aninho de vida, as crianças ainda têm deficiência de ferro, mesmo suplementando. Elas têm deficiências de outros micronutrientes. A gente vê muita deficiência de vitamina C, muita deficiência de vitamina A, deficiência de zinco, né, que é importantíssimo para a imunidade e para a saúde intestinal. Então, o que eu bato na tecla, né? A gente vai fazer ali a suplementação inicial com o que é protocolar, vitamina D, vitamina A e ferro. Com 6 meses, a gente vai caprichar nessa introdução alimentar e conforme a criança for tendo aceitação, a gente vai fazer uma variabilidade alimentar absurda nessa criança, muita verdura, muito legume, proteínas diferentes e por aí vai. E entrando ali com 9, 10 meses, a gente já pode entrar com algumas receitinhas mais funcionais. Então, por exemplo, uma panquequinha que vai batido, chia, linhaça, castanha, a gente pode ir introduzindo isso na dieta. E com 1 ano, essa criança precisa coletar exames de sangue. Com esses exames de sangue, a gente vai ver se essa criança precisa ser suplementada ou não. E aí que entra o mundo maravilhoso da individualização. Não vou suplementar todo mundo igual, né? Sim. Vou ver o que cada criança precisa, né? E aí a gente vai fazer essa suplementação bem individualizada, né? E ali no comecinho você falou sobre corpo, alma, Mente e espírito. E como ter esse cuidado, por exemplo, com as crianças? Porque quando são maiores, elas acabam falando, soltando umas pérolas ali, né? E quando são bem pequenininhas e não está alinhado? Aí a gente tem que cuidar dos cuidadores, né? A gente tem que cuidar dos pais. E como que você percebe? Crianças têm sempre a mesma queixa de doença, né? Crianças que nunca dormem. Claro aqui que a gente tá falando, gente, das crianças que a gente já excluiu casas orgânicas, porque ninguém aqui é mãe de Ná. A gente, né, não tá negando a medicina tradicional. A gente quer descobrir se não tem uma alergia que tá fazendo essa criança despertar, se não tem uma outra transtorno neurológico que faz essa criança despertar. Não é um negacionismo, né, da medicina tradicional. Mas, ultrapassando todas essas investigações e ainda assim não melhora, a gente tem que virar esse olhar pros pais, né? E aí a gente tem que ver o quão feliz ou não esses pais estão no maternar, quão de culpa ou não eles estão nesse processo, no paternar, no maternar, o quanto eles estão nutrindo a si mesmos, né? É muito difícil o olhar do pai e de uma mãe ter uma clareza real da situação dos filhos se eles não estão cuidando de si mesmos. Eles começam a ter uma visão mais nublada da situação. Então, quanto mais conectado com eles mesmos eles estão, mais limpa essa visão, então mais intuitivo eles ficam. Mas eles conseguem olhar para os filhos e pensar, poxa, eu acho que o que tá faltando é talvez brincar um pouco mais durante a tarde. Nossa, eu já percebi que ele fica irritado quando a gente sai tal horário de casa. A gente ouvindo, às vezes, os relatos é muito rápido da gente perceber, mas quem tá ali no meio do curto-circuito não enxerga. Então, a gente precisa sempre fazer esse retorno, né, dos pais olharem para si. E para isso é terapia, autoconhecimento, atividade física. Isso é muito importante. Eu falo que é o café com leite que mais funciona, né? É o básico que vai funcionar. Todo esse combo que você colocou, e conforme a gente vai recebendo os convidados aqui, né? E todos sempre falando, sempre tudo tá se conectando. Então eu vejo que tudo isso que você colocou agora é o arroz com feijão que tem que entrar na vida de todo mundo, Sim, né? Exatamente. E não existe, né? Eu falo... Raríssimas as pessoas vão ficar felizes de levantar e ir para uma academia, infelizmente, né? Eu adoro atividade física, mas conheço muitas pessoas que não gostam.
E aí, aquilo que eu sempre falo, né? A gente vai ter que fazer algumas coisas que a gente não gosta para colher resultados favoráveis, que a gente goste dos resultados, né? Com certeza. Então, eu vejo que, assim, as famílias que têm o maior sucesso no sentido de saúde, de estabilidade emocional, na primeira infância, são pais que têm a sua vida, né? Eu gosto muito de uma frase que para honrar pai e mãe, a gente tem que ser feliz, né? E a mesma coisa é a questão dos filhos verem os pais felizes, né? Então, eu contei até essa história no meu Instagram uma vez de uma amiga minha que mora no Rio. E ela é médica, parou de trabalhar para ficar com os 3 filhos, o marido médico e muito plantão, muito estresse, nananã. E aí, um dia, a filhinha mais nova dela despertou um monte à noite. E ela acordou de manhã assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu fui ter 3 filhos? Por que a minha vida tá esse caos? Ela começou a lavar louça e o mais velho acordou. E ela chorando e lavando louça. Aí o mais velho olhou pra ela e falou: mamãe, eu preferia você quando você era uma rainha. Isso me marcou muito quando ela me contou. Porque o que ele quis dizer? Vai cuidar de você. Não tem problema deixar a gente com babá metade do dia, mas vai tua profissão, vai cuidar de você, né? Não, mas porque com certeza ele vendo a mãe infeliz. Exatamente. É muito melhor você ter pouco tempo de qualidade juntos do que estar o tempo todo grudado e infeliz. E outra coisa, gente, infeliz faz os outros infelizes. Exatamente. Né? Infelizmente. E a mãe acaba sendo, né, o termômetro do lar, o equilíbrio do lar. Então, esse desequilíbrio materno, né, frente a uma realidade onde o pai sai muito para trabalhar, ele desequilibra o sistema todo, né? Então, ali foi uma grande virada que essa minha amiga teve de voltar a trabalhar, né? Ela continuou tendo grandes momentos com os filhos e tudo melhorou. Em uns 2, 3 meses, a mais nova dela parou de ter despertar noturno, né? Então, ela precisou se ajustar para que todo aquele sistema dela se ajustasse, né? Isso é muito sério. Sim. O sono da criança, a qualidade do sono fortalece a imunidade? Super, né? Claro que a gente tem um cérebro infantil que vai despertar mais vezes à noite, às vezes até os 3, 4 anos de idade, né? É normal essas oscilações no padrão de sono. Mas uma criança que não dorme cedo, uma criança que tem muitos despertares, e a gente vai entrar nas causas dos despertares, né? Que podem ser alergias, hipertrofia de adenoide, distúrbios de sono, transtornos neurológicos, isso afeta a imunidade. Então, muitas vezes, a gente corrigindo o sono, que é um dos enormes pilares da imunidade, a gente vai corrigir muitas coisas da imunidade, né? Uma criança que dorme melhor, ela vai ter um sistema imunológico melhor, uma disposição melhor no outro dia, um apetite melhor, concentração melhor, tudo melhor, né? Toma uma aguinha aí, doutora Alice. Eu vou falar um pouquinho com o pessoal de casa. Já voltamos aí. E vocês fiquem coladinhos, gente, porque vocês viram que aqui tá o manual da vida para cuidar dos filhos. Meu Deus do céu. Muito conteúdo bom, hein? Amores, 2025 tá acabando e vocês ainda não tiraram o projeto da gaveta, meus filhos? Como assim? Já falei para vocês. Quem tem ideia boa tem que compartilhar. Tem gente esperando para se conectar com você. Você tá aí com medo. Pode parar. O que você precisa? Pessoas para te darem a direção certa. Você precisa se conectar às pessoas certas. Por isso eu amo falar dos meus meninos aqui do estúdio, porque são pessoas que vão personalizar, vão abraçar a tua ideia, tem a mente jovem, mente brilhante, mente criativa, amam o que fazem. Então assim, ó, colhem aqui nos meninos, vou deixar o @. Se você tem ideia de fazer uma mentoria, lives, desenvolver conteúdo, não importa o que seja, venha. Você vai falar assim, Ana, eu tenho uma ideia, mas nem sei direito o que é. Vem pra cá. Vem pra cá que vai dar boa. Por quê? Porque quando você se conecta a pessoas que já estão nesse ramo, né, rodeado de boas informações e com conteúdo, profissionalismo, eles conseguem transformar a tua ideia em algo palpável que você vai ver que dá. Aqui no estúdio, gente, pessoal é 10. Eu amo falar deles. Amo falar dele, nem devia. Olha a cara do Dudu sem vergonha ali, ó. Nem devia de fazer esse merchan, mas, gente, é de coração. Saia, tire o teu projeto da gaveta, vem pra cá, você quer fazer um podcast, conteúdo de áudio, vídeo, mentoria, não importa o que seja. Aqui, 3 opções de estúdio, mais de 30 opções de cenário que dá pra personalizar e deixar a tua cara. E outra coisa, se muitas vezes a tua ideia não é essa, é algo
inovador, algo diferente, não diminua a tua ideia, não banalize a tua ideia, que sim, pode ser algo assim inovador. E para você que precisa vender mais, nós temos aqui uma equipe de marketing, gente, que é, ó, um primor. Pensa numa galera boa. Gente, seja para vender mais tráfego pago, tráfego orgânico, se você precisa inovar a identidade visual ou quem sabe fazer uma identidade visual que é a capa do teu negócio, vem para cá, gente. Vocês vão ver que eles vão pegar a tua ideia, pegar tudo e deixar assim, ó, a tua cara personalizado. Todo atendimento aqui, gente, é personalizado, é diferenciado, que tem que ter a sua cara. Cola aqui na Digicast e na DigiWin, que vocês vão ver que vocês vão bombar em 2025 e depois vão se arrepender de não ter tirado esse projeto da gaveta antes. Chegou a hora. Para de adiar. Cola aqui na Digicast e na DigiWin. Ah, eu vou falar rapidinho da minha amiga Estilo Z, minha parceira, que eu amo de paixão também, que faz parte da minha vida há muitos anos. Tenho muito prazer em falar delas, porque eu sei que as mulheres que vão lá amam. Se você não acredita, minha filha, vai lá. Estilo Z é a loja da mulher brasileira. Roupas de qualidade, curadoria impecável, atendimento personalizado. Gente, eu amo. Eu amo tudo que é personalizado. Vai lá, te dá dica boa, te ensina, venda sim, que olha, você não se arrepende. Não é aquela venda empurrada não, que depois você fica com raiva de olhar pro teu armário. Não é. Se você está em Curitiba, te convido a conhecer Estilo Z. E para quem está fora de Curitiba, ela atende o Brasil inteiro. Chama elas aqui, vou deixar o arroba, e vocês vão entender que até no online é personalizado e vocês vão amar. Gente, eu assino embaixo. Cada look aqui é Estilo Z. Até convido você, doutora, vai lá conhecer o Estilo Z que você vai amar. Irei. Eu acho que eu até já fui. Olha aí, ó, viu? Eu acho que já, tô pensando aqui. Tenho certeza. Não, gente, lá é bom. Lá é bom. Faço meus merchan de coração, porque é só coisa boa, doutora. Não dou dica ruim. Só dou dica boa. Ai, gente, né, nessa era que nós estamos vivendo, assim, né? É tão difícil que eu vejo que é como se o tempo fosse ou o tempo é mais curto, ou a gente aumentou nossos afazeres. E eu vejo, assim, que há uma dificuldade nos dias de hoje, não só educar, como cuidar, como nutrir, né, vendo assim uma diversificação, uma diversidade infinita de alimentos, e muitas vezes por mais que você queira cuidar daquilo, aí vem, né, ai, mas a mãe do meu amigo deixa ele comer hambúrguer e pizza todo dia. Ai, mas a minha mãe tinha a melhor frase da vida que eu adotei, né, que você não é todo mundo, você não é teu amigo, eu não sou a mãe do teu amigo. Mas eu vejo essa dificuldade na vida dos pais. Como que você consegue orientar os pais? Porque já vê o filho doente, a correria do dia a dia, tudo é tão difícil. Como que você consegue trazer uma luz no fim do túnel na vida desses pais? Eu acho que a gente só traz luz quando a gente traz conhecimento mesmo, né? Então a gente tem que trazer dados, informações. E o que eu sempre falo para os pais, se vocês fazendo do jeito que vocês fizeram até aqui, não estão tendo o resultado que vocês esperam, vamos tentar outro caminho. Pega aí, pais. Porque se a gente tenta outro caminho, a gente pelo menos se abre a possibilidade de ver algo diferente. E é muito curioso que esse tipo de família... Eu tenho, assim, pacientes que já passaram por 14, 15 pediatras. E aí, quando eles chegam em mim, eu falo assim, ó, é outra conversa, é outro rumo que a gente vai tomar. E os feedbacks que eu recebo são muito bons, né? Então, assim, mas foram pais também que se responsabilizaram pelo processo. Ah, não dá pra dar danoninho todo dia? Não compro mais. Ah, não posso dar balinha Sete Belo todo dia? Não compro mais, né? E outras estratégias que a gente vai tendo. Falo que você nunca vai me ver tendo condutas radicais, porque eu acho que a vida, o prazer da vida tá nesse equilíbrio, né? Mas tem coisas que a gente às vezes tem que tirar abruptamente mesmo pra ter um resultado mais rápido. E quando a gente vai trazendo essas informações, né? Então, por exemplo, até crianças maiores, eu leio o rótulo de algumas coisas que elas gostam de comer junto com elas. Aí eu pergunto, isso aqui tem na tua cozinha? Esse nome de um corante, o nome de um flavorizante, o nome de um conservante? Nunca ouvi falar. Eu falei, porque isso não é comida. Então, a gente vai levando à luz, realmente, essas famílias, né? Conhecimento. E eu falo, quando a gente passa um conhecimento, nosso limite está no passar o conhecimento. Tomar consciência é um processo individual da pessoa. Sim. Posso chegar para você e falar assim, olha, não tome água nesse copo, porque esse copo tem uma substância cancerígena. Você pode olhar, saber que tem uma substância cancerígena, mas a tua consciência é que vai fazer você não tomar mais.
Então eu falo, a gente vai levando conhecimento, ajudando essa família a sustentar essa consciência, essa nova consciência, dentro de todas as limitações, né? Porque cada família é única, tem uma demanda. Mas eu acredito muito, assim, que é o conhecimento e essa coragem de ser disruptivo, de fazer diferente, né? E eu falo, hoje é muito difícil. Você entra aí num YouTube da vida que tem a parte dos anúncios, vai ter lá Felipe Neto tomando banho numa banheira de Nutella. Aí você chega pro teu filho e fala, vamos comer tâmaras. Pô, gente, é uma sacanagem com a criança, né? Então hoje o maior vilão que a gente tem da infância é marketing. Esse marketing é completamente sem noção. A gente tem aí cantores sertanejos super famosos fazendo propaganda de gloss labial, que você vai olhar, tem substância cancerígena, tem corante, tem um monte de disruptor endócrino. E quem que passa esses gloss? Meninas. E o que essas meninas vão ter? Puberdade precoce. E aí elas estão lá fazendo competição de quem tem mais gloss na escola. Sim. Caixas com 20, 30 pais gastando mais de R$1.000 em gloss, né? Então, assim, até a filha da minha prima, a Rafinha, ela chegou um dia, acho que foi no Dia dos Pais, até com uma caixinha cheia. Falei, Rafa, chega aqui. Cada sabor. E, nossa, e tem cheiro mesmo o negócio, né? Dá vontade de usar. Falei, Rafa, chega aqui. Fui lendo o rótulo com ela, ela foi regalando aquele olho dela. Eu falei, Rafa, vamos combinar que você brinca, mas você não usa. Leva pra escola, mas dá uns migué lá. Não passe isso em você, pelo amor de Deus, porque elas passam o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar essa consciência, né? E hoje também aproveitar as redes sociais para que você também busque informações de qualidade, né? Então, assim, eu falo, nenhuma menina fica traumatizada porque os pais não deixaram usar maquiagem com 6 anos. Os traumas são outros, sim, né? Então, a gente tem que também ir um pouco contra a maré. E eu acho engraçado que muitos pais chegam falando exatamente isso que você falou. Meu Deus, as mães me olham torto na escola quando descobrem que eu mando de lanche. Teve uma esses dias, falou assim, eu mando um sanduichinho com pão de fermentação natural, castanhas e damasco. E daí meu filho veio me perguntar por que eu não podia levar fandangos. Ela falou, não sabia nem explicar pra ele, porque pra mim é tão óbvio. Ela falou, eu tenho que ir lá na reunião da escola e falar, gente, por favor, será que vocês podiam criar uma regra que não pode mandar fandangos? Então, assim, você acaba tendo que remar contra a maré. Eu falo que tem que se unir com as mães que tem mais, com as famílias, né? Mas acaba que as mães cuidam mais disso, que tem mais consciência. Sim. E criar um time de poder ali dentro, né? Exatamente, tentar aumentar esse time cada vez mais. E Sim. essas mães que ainda mandam fandangos, entre outras coisas, elas precisam de luz. Exatamente. E você carrega a luz. Você que tá ouvindo esse podcast agora, que tá assistindo, você carrega essa luz. Então você vai começar a mudar os hábitos e vai tentar ajudar essas pessoas. Exatamente. Porque eu vejo que é impossível uma pessoa em sã consciência não ter noção que aquele alimento não vai nutrir o teu filho Sim. e você vai continuar insistindo naquilo. E a gente, né, passou por uma mudança estrutural mesmo da sociedade, que foi o boom dos industrializados. Sim. Na minha infância, era muito, nossa, passatempo, miojo, pacotes. Eu lembro raríssimas vezes de levar lanche pra escola que não tinha um pacotinho, né? Bolachinha salgada, não sei o quê. Então, assim, ninguém falava que fazia mal. Agora que estão percebendo, opa, a gente tem que consumir isso com critério. Que é o que está acontecendo com as telas também. A gente teve o boom da tecnologia, Sim. agora, opa, precisamos consumir telas com critério. Mas o que eu vejo nessa questão da nutrição é que a gente ainda tem muita ignorância mesmo nesse ponto. Não ignorância no sentido de chamar de burro, não é isso, mas ignorância no sentido de não saber mesmo Sim. o mal que faz. Quando você chega, às vezes, para uma família... Eu não tô falando, gente, de família que não tem conhecimento, de família que não teve acesso a estudo. Famílias boas, assim, em termos de estudo, condição financeira, que elas não sabem o que um corante faz numa microbiota, que elas não sabem o potencial que o antibiótico tem numa microbiota intestinal, que elas não sabem que fandangos faz mal, que Nutella faz mal. Eu falo, precisa ficar sem comer Nutella o resto da vida? Não, né? Vocês vão me ver comendo Nutella uma vez ou outra, adoro. A questão é que a gente precisa ter equilíbrio. Sim. E aí que tá o grande problema da nossa sociedade, é muito desequilíbrio. Você falou sobre o antibiótico e sobre o corante que as pessoas não sabem. Você podia contar para quem não Sim. sabe, né? O que são os danos? Por exemplo, só um pouquinho, sobre os danos, como a gente colocou ali, de ficar doente por repetição Sim. e tomar insistidamente ali por inúmeras situações o antibiótico. O que isso causa na vida de uma criança? A nossa microbiota intestinal, ela tem que ser composta majoritariamente por bactérias boas. O que são bactérias boas? São bactérias que vão estar ali dentro, ajudando a gente a metabolizar alimentos,
a enviar informações positivas para o nosso cérebro, como um bom funcionamento intestinal, relaxamento cerebral, por aí vai. E elas têm que estar ali em equilíbrio. Quando a gente dá corante, antibiótico, adoçantes artificiais, coisas muito cheias de produtos que não são alimentos de verdade, a gente mata muito dessas bactérias boas. E a gente faz com que as bactérias ruins cresçam em maior volume. Isso a gente chama de disbiose intestinal. Essa disbiose intestinal, como eu já tinha falado antes, né, 80% das células imunológicas estão ali. Obrigada. Essa disbiose, ela vai ser geradora de baixa imunidade, de mais alergias, de uma criança que às vezes tem lá um vírus que o amiguinho ficou 2 dias com febre e aquela criança derrubada, com o sistema imunológico completamente desequilibrado. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado e critério, né? Então, até os suplementos, quando eu vou prescrever para os meus pacientes, eu peço quando eu vou manipular. Não quero corante, edulcorante artificial, não quero açúcar, não quero parabeno, metilparabeno, que é disruptor endócrino. Então, tem várias coisas que a gente vai tirando para não prejudicar essa microbiota. Com certeza. Você falou sobre o corante, então já tem os alimentos que tem os corantes, Sim. né? E uma vez conversando com uma nutricionista, que é colega minha, ela falou, quando você for fazer seus manipulados, peça sem corante. Isso. Porque você vai ver quantos você toma. Às vezes você vai tomar lá 5 suplementos, mas tem um que é 2, o outro é 4 comprimidos, o outro é 3 vezes ao dia. Quantidade de corante que você está ingerindo, daí não é ser extremista, mas você pode ingerir sem o corante. Exatamente. Pra que você vai colocar o corante? E a gente tem possibilidade de corante natural, né? Corante extraído de fruta, corante extraído de folhas verdes. Então, são assim, escolhas. Exatamente. São escolhas pequenas que a gente faz, mas que geram um grande impacto. Um grande impacto, né? Então, por exemplo, a gente vê até esses polivitamínicos de farmácia para crianças, né? Em gominha e não sei o que. Aquilo ali, a maioria esmagadora é terrível, né? É terrível. Porque é cheio de poliol, né? Que é um adoçante que já ajuda muito na disbiose intestinal. Tem açúcar, tem esses corantes artificiais, tem flavorizante. É uma delícia, né? Você come e você fala, nossa, nem parece que tem uma vitamina de gosto terrível aqui dentro. É tudo mascarado. Mas gera todos esses danos. Então, você veja, ajuda de um lado, mas pode prejudicar de uma maneira bem danosa de outro lado. Exatamente. Às vezes é melhor não fazer esse tipo de uso do que fazer. Né? Porque, além de tudo, tem às vezes doses mínimas de um monte de coisa que não vai fazer muita diferença, mas principalmente pelos danos. Olha só. Gente do céu, olha, conhecimento é luz, hein? É luz, da maneira que você colocou ali, exatamente. Eu falo, não é pra gente ter esse conhecimento e viver paranoico, né? Nunca mais vou comer isso. Não. Mas é que a gente saiba, dentro daquilo que é hábito, fazer melhores escolhas. Com certeza. E a gente escolhe tanta coisa todos os dias, né? Por que não escolher algo que vai trazer benefício, saúde pra você, pra tua casa, pros teus filhos? Exatamente. Né? Não é fácil, mas nada na vida é fácil. Não. Então, vocês aí, meus filhos, vocês fiquem coladinho aí, fazendo boas escolhas, comece a mudar. É só um começo, né, doutora? Começa a mudar os hábitos. Não quer dizer que hoje tá lá o filho comendo tudo errado, de certa maneira, né? Sem ter um peso nutricional ali. Começa mudando. Exato. Né? Pra não gerar um impacto muito grande Sim, no começo. Sim, tem que ser tudo... Eu falo que coisas que a gente muda muito radical, normalmente elas não se sustentam, né? A gente precisa, às vezes, ir gradualmente. Ah, meu filho come danoninho todos os dias. Vamos dar 2 vezes por semana. Às vezes eu faço essas negociações no consultório com a própria criança, né? E aos poucos a criança vai percebendo, nossa, eu parei de comer aquilo, doeu menos minha barriga. E aí a criança vai tendo essa consciência, você vai levando essa informação pra criança e a criança mesmo vai parando de consumir aquilo. Com certeza. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre o tempo de qualidade? Sim. Como que você orienta os pais nessa... esse você falou, dá pra pegar mais um gancho falando um pouquinho mais sobre isso? Porque eu vejo que é algo tão importante e tá se perdendo. Sim. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o termo tempo de qualidade, porque às vezes tem uma certa interpretação errada que é assim, beleza, eu vou ficar 1 hora com meu filho por dia e tá bom, né? O tempo de quantidade também é importante, né? Mas o tempo de quantidade, ele também precisa ser tempo de qualidade. Não adianta eu ficar 4 horas com meu filho com o celular na mão, e meu filho brincando sozinho do lado, ou eu fazendo o bonequinho tá aqui, né? Eu vejo direto isso quando a gente sai, né? E claro, a gente tá vendo ali um fragmento do dia da família, a gente não sabe o que estão fazendo antes, o que vão fazer depois, não vai entrar em julgamento, mas a gente vê muito isso. Então, tem que tomar cuidado. Mas o tempo de qualidade, principalmente, que eu vejo hoje pais precisam sair das telas quando estão com os filhos.
e precisam ter mais vivência, que eu falo isso muito no consultório, que é vivência outdoor, ao ar livre, né? Em parque, em natureza, em grama, com grounding de preferência, pé na grama, pé na terra, pé na areia, isso faz muita diferença. Que é o que se tinha antigamente, né? Exatamente. Que é o que eu falo, voltar a ter criança raiz, né? Famílias raiz. E, além disso, estar presente, né? Só que a gente vive numa sociedade que a gente não consegue estar presente nem pra gente mesmo, né? Se eu não coloco meu celular em modo avião aqui, já tinha tocado 5 vezes meu celular, eu já ia estar pensando numa mensagem que eu recebi. Então, é muito difícil você estar presente no presente. Então, esse tempo de quantidade e qualidade tem que se trabalhar esta presença. Teu filho tá subindo ali num negocinho no parquinho, que é um negocinho de escalar, esteja presente, né? Observe, encoraje, né? Esteja ali realmente naquele lugar. Sim. Não ali enquanto... Ai, meu Deus, falta meia hora. Me pediram pra ficar 1 hora no parquinho com meu filho. Meia hora. Ai, já falta, graças a Deus, falta meia hora pra ir embora. Ou o tempo que ele tá brincando, ai, vai lá brincar, fica Isso. ali, né, tentando... Resolve coisa do trabalho, né? Tentar, da mesma maneira que eu vejo que a gente deixa o celular na hora de tomar o banho, na hora de dormir, você tirar esse tempo, põe no modo avião se necessário for. Não, esse período é dele, eu vou me dedicar a ele, eu vou brincar. Perfeito. Porque isso vai trazer, como tudo que você já colocou, né? O laço, o fortalecimento de tudo isso, o sistema imunológico, a criança saber que você está ali para ela, isso não tem preço. Não. Isso não E tem preço. não é fruto de agora, né? É fruto a curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Sim. Né? Fora as memórias afetivas, né? Da criança tá mais velha lá, adulto, falando, nossa, que delícia que era. Eu saí da escola e meu pai tá comigo no parquinho e me jogava pra cima e jogava bola. Então são essas memórias que ficam. Né? E muitas vezes pode ser que os pais não tenham o dom do brincar, mas o fato de estar ali, vai ali, eu tô aqui, brinca, vai. Sim. Dando aquela atenção, não que precise sentar no chão e brincar, porque às vezes a gente Sim. entende que não são todas as pessoas Sim. que têm esse... Né? Repertório. Sim, mas que quando a criança vê que está ali para ela, né, do que quando eu já ouvi isso várias vezes de criança falar assim: minha mãe não tá nem aí para mim, meu pai não tá nem aí para mim. Nossa, o teu brinca com você. Eu nem vejo meu pai não tá nem aí para mim. É tão, nossa, dói de ouvir isso. Imaginou isso quando for adolescente, adulto, ter essa memória. Sim, isso que você falou é muito gritante. No consultório, a gente às vezes escuta, né, esse tipo de frase. E o que eu percebo é que às vezes os pais nem escutam o que os filhos estão falando, né? Do tipo, teu filho tem que fazer mais atividade física. Eu peço pra ele me levar a jogar bola e ele nunca pode? Então, assim, é difícil às vezes a gente intervir nisso, né? E o que eu ia até falar quando você falou do repertório de brincar, pais e mães que não sabem brincar, busquem terapia, busquem ajuda. No fundo, vocês têm uma infância que foi ferida. E nem sempre ferida de propósito. Às vezes, vocês nasceram numa família humilde e tiveram que trabalhar muito cedo. Sim. Não tiveram chance de brincar e viver uma infância real, ou viveram num lar cheio de briga, de discussão, e vocês estavam sempre sob tensão, então vocês não têm nem repertório. Conheço famílias que quando os irmãos davam risada quando eram crianças, os pais batiam, porque não podia fazer barulho de noite. Então como que essa pessoa vai chegar, sentar com o filho e brincar, e rir alto, e jogar pra cima, e molhar, e tomar um banho de chuva? Então por isso que eu falo da importância dos pais se terapeutizarem, né? Porque aí... Isso. Você vai ver que a tua criança é muito ferida. E essas projeções que a gente faz na infância, elas são muito reais, né? E eu conto sempre uma história do meu pai, né? Que o meu pai sempre falou, vou fazer tudo igual pros 2 filhos. Aí meu irmão jogava videogame, gostava de ter TV no quarto. Eu nunca liguei, mas meu pai ia lá e dava TV igual, né? Projeção das necessidades de infância dele, né? E assim a gente vai ver as necessidades de infância de todo mundo. Então, eu sei, quando tiver meu filho, eu vou ter nos meus filhos projeções das minhas necessidades de infância. Então, se a gente não tem essa conscientização, às vezes a gente vai dar para um filho aquilo que ele nem precisa. Sim. Ou vai deixar de dar aquilo que ele precisa muito. E eu não tô falando de material, é de questões emocionais, né? Sim. Então, a gente vê muito no consultório. Então, por exemplo, eu tenho mães que tiveram mães muito indisponíveis emocionalmente, mães que ou trabalhavam muito ou não tinham, né, uma questão de afeto, que hoje fazem tudo pros filhos. Não deixam nem o filho amarrar o tênis. Porque elas querem dar pra criança delas aquilo que elas não tiveram, né? Então, até que ponto vai esse limite? Então, é só se autoconhecendo pra você poder, tô indo amarrar o tênis do meu filho de 11 anos. Eu não preciso. Sim. Essa é a minha criança. Acolhe essa criança. Fala, filho, você já consegue amarrar seu tênis.
Nossa, é né? forte isso que você falou em relação aos pais não saberem brincar. E realmente, você vê, né, que tudo tá ligado. É o que a gente tava falando ali, né? Os bastidores queimou aqui, gente. Sim. Mas como tudo tá conectado, né? Tem uma frase da Ariane Oshiro que eu amo, que é: a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E é exatamente isso, né? Então, assim, são necessidades completamente nossas e que a gente coloca nos outros, né? Então, com o filho isso é muito maior, porque a gente tá lidando com a nossa parte mais frágil, que é a nossa criança. Que é a nossa parte que mais quer ser amada, que mais quer ser acolhida, que mais quer ser vista, se sentir pertencida. Então, eu falo, às vezes, tem uma família no meu consultório que os pais do pai eram muito bravos. Tanto que um dia ele falou pra mim: palmada com mão pra mim era carinho. E com o filho hoje, ele é muito liberal. E aí a gente trouxe essa discussão, né? Daí ele falou: qualquer coisa que eu tenha de mínima agressividade com ele, um não que eu fale mais forte, eu já me sinto culpado e ferido. E aí vem pra ele uma criança o quê? Que é completamente assim, né? Gosta de aprontar e sobe nas coisas e mexe nas coisas, não sei o quê. Justamente a criança que tá pedindo mais limite. O limite que ele não tem coragem de dar, porque pra ele foi dado em excesso. São dois extremos. Então ele agora tem que aprender a olhar pro filho dele e falar: não, meu filho precisa ouvir não agora, ele precisa de um pouquinho da agressividade. E isso, eu não tô ferindo ele, eu tô educando. Sim. Mas quem tá sempre se ferindo é ele, porque ele não tem essas questões de infância ainda bem tratadas, né? Então, toda vez que ele vai dizer um não pro filho, que ele tem que às vezes segurar o filho com mais força porque ele tá indo perto de uma janela, ele se sente muito culpado. Então, qual era a queixa, né, dessa família? Que quando é pra dar bronca, o pai fugia. A mãe ficava com todo esse peso da bronca, do não, do limite, porque pro pai era muito sofrido fazer isso, né? E daí quando eu trouxe tudo isso pro pai olhar, ele falou: nossa, é isso. Aí esse pai foi buscar terapia, né? Ele, no começo ele me mandava mensagem assim, que a gente tinha um grupo, eu, ele e a mãe da criança. Nossa, hoje eu consegui dar bronca nele, porque ele mexeu num negócio. Muito obrigado, não dei bronca com medo, com peso. Eu falei: é isso. Não, e né? a criança precisa dessa correção. Eles estão aqui Sim. para aprender da mesma maneira que nós aprendemos. É uma construção de caráter, né? Exatamente. Então, a importância disso. E veja o quanto todos carregam, né? Os excessos são sempre ruins, né? Todo mundo. Sim, todos carregam coisas boas e coisas que muitas vezes, por exemplo, eu sofri muito porque eu não tinha, né, coisas. Agora eu quero dar tudo pro meu filho. Eu tinha demais, né? Aí às vezes quando o pai falou um não, a pessoa não aceitou, de certa, são as coisas que a gente tem que lidar. E o quão importante nós precisamos estar alinhados para cuidar dos nossos filhos. Muito. Mas sabe o que me preocupa hoje em dia? Que com tudo isso que a gente tá falando, as pessoas ouvem e têm medo de ter filhos. Sim. Você tem filhos? Não. Você vai ter filhos? Quero muito. Então, eu vejo assim que as pessoas não querem ter filhos porque tem medo de não saber educar, porque tem medo disso, porque não querem, porque... Sim. E eu fico assim, minha cabeça entra em parafuso, sabe? É, porque eu vejo que hoje, com tanto de informação que se tem, você pode escolher não ter filhos, né? Porque realmente sua vida nunca mais será a mesma, isso não é um clichêzinho, é a maior realidade. Sim. Até, acho que a realidade de quem vive isso é muito maior do que quem só fala. Mas o que eu vejo também é que hoje, com tanta informação e com o tipo de crianças que estão vindo pro mundo, a maternidade e a paternidade está cada vez mais sendo um convite para olhar para si mesmo. E é muito difícil você olhar para você mesmo e ver que às vezes teu filho tá ali com um problema porque você não sabe manejar tuas emoções. Você não sabe manejar teus hábitos, né? Então, é muito desafiador esse processo, né? E ao mesmo tempo, eu vejo famílias com vários filhos e que tiram tudo muito de letra, né? Eu brinco assim, parece que já nasceram preparados para aquilo, mas são famílias que você vê que não tem peso em dizer não para uma criança, que não ficam do tipo: nossa, meu Deus, eu fiz isso pra ela e não fiz pra ele, o que vai acontecer? Não ficam muito paranoicos com esses detalhes, né? Então, tudo é um equilíbrio. Mas a gente vê muito isso. E outra realidade que eu vejo é a família que teve um filho e tem pânico de ter o segundo. Né? Do meu Deus do céu, não quero mais. É muito difícil isso daqui, né? E aí a gente vai avaliando aquilo ali e vê que o difícil, na verdade, foi a própria infância.
Sim. né? Que se Você manifesta vê ali, como brota. volta pra lá, volta pro que precisa ser Sim. consertado que ficou lá. Exatamente. Exatamente. Ai, gente, olha, povo de casa, olhe pra você. Uhum. Porque às vezes a gente carrega dores que você nem lembra. Às vezes é uma Sim. coisa boba que não era pra ser uma Sim. ferida tão grande. Sim. Mas quando ela é tratada da maneira certa, não precisa ser com metiolate. Ou pode ser que não arde. Exatamente, né? Mas tem que ser curado, porque senão a gente Sim. fica ali só apanhando, ferindo uma coisa assim que não precisa, né? Sim, exatamente. Nossa, meu E Deus. a outra realidade ainda que se tem é eu repetir aquilo que eu conheço, né? Que eu acho que ainda é um outro extremo pior. Sim. Porque você sabe que te gerou dano e você continua a fazer aquilo gerando E dano. muitas vezes você sabe, não quer, e você fala, eu nunca vou fazer isso. Sim. E quando vê, você tá fazendo, porque foi a maneira que você aprendeu. Não, esses dias eu atendi uma família que a frase do pai me impactou demais, assim. Eu sou bem sensível com algumas coisas e eu saí da consulta com vontade de vomitar até. De, tipo, aquilo me gerou um pânico do pai falar assim... o meu filho tem que sofrer o que eu sofri pra chegar onde eu cheguei. Nossa. E aí você escuta esse tipo de frase e fala, não. Só que como mudar isso? Como eu vou intervir nisso? Aí é todo um trabalho de muito acolhimento, de não julgamento dessa realidade, porque quem sou eu, né, pra julgar essa realidade? Sim. Embora ela tenha me afetado, não é meu papel julgar, mas de você olhar pra essa família com amor e levar aos poucos novas ideias, né? Então eu perguntei pra esse pai, quando você comprou tua casa, alguém te ajudou? Não. Aí eu falei, se o teu pai tivesse chegado na época e te dado metade do valor da casa, no que ia ter te ajudado? Nossa, talvez eu tivesse conseguido estudar mais. Aí você vai trazendo essas reflexões do quanto receber ajuda e não precisar sofrer, isso é tudo muito difícil, pode transformar um ser humano muito mais completo, Sim. muito mais diferenciado dentro da sociedade, né? Mas aí você vê dois extremos, né? Os que querem fazer de tudo porque não tiveram, não quer brigar, Sim. porque, né, receberam isso, e os que falam, não, tem que ser assim, Uhum. né? Exatamente. E tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio e é desafiador. Sim. E a nós, né, pediatras, com esse olhar, a gente não pode cair em julgamento. Porque a história do outro é sempre uma grande história. Sim. E eu gosto muito, a Paula, que é uma mentora minha, que também é consteladora, ela sempre fala assim, quando você vai julgar alguém, imagina que atrás dessa pessoa tem pai, mãe, vô e vó do outro lado, bisavô. Sim. Qual que é o teu reflexo? Eu falei, é dar um passo pra trás. Essa pessoa merece respeito, porque ela tem uma história, né? Então a gente sempre tem que estar dando esse passo pra trás quando a gente vai conversar com as pessoas. Não é, nossa, que horror esse pai falar isso. Sim, eu fiquei enjoada, sim, me fez mal. Mas é a história dele, eu tenho que honrar essa história. Sim. Né? E automaticamente já traz uma reflexão. Meu Exatamente. Deus, o que ele passou? Exatamente. Né? Qual é a ferida que tá ali? Exatamente. Que tá aberta Sim. ainda, né? Porque ela ainda tá aparecendo. Né? É isso, vem as feridas, né? Sim. É as feridas. Olha só, minha amada, o tempo voou. Sim. Olha. Voou. Nossa, é mesmo. Nossa, aqui é podcast para 3 horas. Gente do céu, Sim. que delícia. Tanta Sim. coisa que a gente ainda poderia abordar. Sim, bastante. Mas vou querer que você volte no ao vivo, Com hein? certeza, eu volto. Me conte agora, só para fechar um pouquinho, quero que você conte pro pessoal de casa. Tuas redes sociais, teu consultório, Tá. a gente conta. Mas antes, a tua mentoria. Sim. Eu faço hoje mentoria para pediatras, principalmente, né? E também para outros profissionais da área de saúde, mas meu foco maior é pediatra. A minha mentoria hoje, ela ajuda os pediatras que têm, né, a visão funcional integrativa a consolidarem um consultório que elas querem consolidar. Então, ter mais agenda cheia, ter um consultório que, né, tenha um faturamento melhor, mas que também tenha esse alinhamento corpo, mente e espírito, que essa profissional esteja ali dentro enxergando o real resultado que ela gera. Quando eu falo essas histórias de feridas e a gente chega nesse ponto da família, a cura que a gente pode promover é muito maior do que dar uma dipirona para febre. E claro, a dipirona para febre às vezes é necessária, não é esse o ponto. Mas é uma coisa assim, realmente, da pessoa entrar na pediatria e falar o que eu vim fazer no mundo? Por que eu sou pediatra hoje e eu tô cuidando de tantas crianças? E eu sempre pensei, o meu trabalho ele não é escalonável, né? Então, se eu posso atender 6, 7 crianças por dia, minha agenda lotou, acabou, eu não posso atender mais que isso. Então, levando em conta o meu propósito, né,
de que eu realmente tenho um propósito hoje de que todas as crianças tenham direito a uma infância digna e que sejam vistas, né, como corpo, mente e espírito, eu vi também a minha mentoria como uma capacidade, uma chance do meu trabalho também de chegar a outras pessoas, né? Então, as mentoradas hoje, elas têm essas conversas comigo individuais, onde a gente vai fazer nossas estratégias para a vida pessoal, profissional, e além disso, discussão de casos clínicos para a parte mais técnica também, com a parte de suplementação. Mas realmente é uma mentoria mais disruptiva, no sentido da gente olhar para a pediatria com o potencial que ela tem. Com certeza. Né? Em termos de prevenção de doença, prevenção de trauma, e deixar essa criança mais preparada para ser um adulto saudável, equilibrado, funcional dentro da sociedade. Né? E para vocês, pais, que muitas vezes aí o teu fardo tá pesado porque realmente é desafiador. Se conecte com médicos que vão poder te ajudar, não só a cuidar nessa área da saúde, mas trazer esse conhecimento do cuidado. Como tudo que foi falado aqui agora, você não precisa lutar sozinho, gente. Você pode ter pessoas ali do seu lado que vão te orientar, que vão te ajudar e torna o fardo mais leve. Sim, agora para 2025, inclusive, eu criei uma modalidade de consulta diferente, né? Onde a gente vai ter a consulta da criança, o retorno quando a criança tem exames, e uma consulta terapêutica para os pais, né? Justamente por conta de todas as formações que eu tive. Então, a gente vai conseguir olhar para esse sistema com muito mais profundidade, né? Para a gente realmente entrar dentro da casa dessas famílias e criar mudanças. Olha, né? Por isso que eu gosto dessa medicina. E olha só, realmente, quando o filho está doente, automaticamente afeta os pais. E como tudo que você falou pode estar ramificado ali a uma outra questão. Então, muitas vezes você fica só dando remédio, sendo que a cura, ela tem que ser em outro lugar. Exatamente. Nossa, eu amei. É isso mesmo. Eu amei tudo isso que você falou. Nossa, amei. Amei mesmo. Vocês aí já curtem esse vídeo e já compartilham, porque vocês viram que deu boa! Sim, e quem quiser me seguir lá no Instagram é @pediatraliz, com S, pediatraliz. Isso. E aí, me sigam lá, eu converso com todo mundo, abro caixinha, respondo todo mundo, fiquem bem à vontade. E vocês, fiquem à vontade mesmo, mandem lá um monte de perguntinhas que ela responde, porque isso é muito importante. Às vezes a tua dúvida é a dúvida de várias pessoas e a tua dúvida vai ajudar ainda muitas pessoas. Oi, como? Eu recebo no consultório, um dia você respondeu pergunta de não sei quem na caixinha e eu vi que era o meu caso, por isso que eu vim aqui. Eu falei, viu só? Viu? Ai, obrigada. Sim, obrigada a você pelo convite. Nossa, agradeço a tua participação. Também amei estar aqui. Tudo que você trouxe aqui, eu amo essa questão da medicina integrativa, ainda mais da maneira que você trouxe, ainda mais profundo, ainda mais. Sim. Obrigada, eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Amém, e o que quiserem tirar de dúvida, estou à disposição. Legal, e teu propósito é lindo, hein? Obrigada. Gostei de tudo isso que você falou. Amores, para vocês que estão aqui, curtem esse vídeo, compartilhem com quem vocês sabem que querem ser pais, com avós, com mães, com pai, com mãe. Esse vídeo ele tem que ser compartilhado. Tem dicas de ouro aqui, gente. E com certeza vai ajudar muitas pessoas. Para você que ainda, meu filho, não se inscreveu no meu canal, faz favor, né? Tá aqui bonitinho, consumindo conteúdo da mãe aqui toda semana e não se inscreveu? Mas eu vou pegar vocês. Se inscreve aqui no meu canal, gente. Você tá dando risada, mas é sério, tem uma galera lá, Eu sei, tem uns que dão like e não me seguem. Eu vou lá no privado falar, por favor. Faz favor, né, minha filha? Cada like um seguidor. Tô aqui produzindo conteúdo todo de amor pra vocês. Você não vai lá, não se inscreve no meu canal e ainda ativa o sininho. Não só se inscreve, não. Isso mesmo. Gente, brincadeiras à parte, mas é pra se inscrever mesmo. Estamos no Instagram, no TikTok, no Spotify. Então você vai falar assim, eu não vou poder assistir. Vai ouvir, filho. Vai ouvir que a gente tá no Spotify e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque esse conteúdo aqui vale mais do que ouro. Pra vocês que estão aqui conosco até agora, gente, um beijo no coração. Compartilhe esse vídeo, já falei pra vocês. Quem anda comigo se dá bem. Cola no Natal, que ele é mais do que sucesso.